a reta no R2, então ele começa aí falando a reta no R2. O que é o R2, né, gente? O R2 é o plano cartesiano formado por números reais e números reais, né? Esse é o produto cartesiano. Isso é um tipo de conceito que costuma cair em vestibulares militares, tá? Não é muito comum ele aparecer na FUVEST, Unicamp, Enem, muito raro. Tá? É simplesmente para dizer que ele pertence ao plano cartesiano. R no X e outro R no eixo Y, tá bom? E aí ele dá uma equação de uma reta, que é 2y menos 3x igual a zero. Essa é a equação de uma reta, a gente vai estudar isso melhor lá em geometria analítica, tá bom? Mas já dá para perceber que se eu isolar o y aqui e colocar o 3x para o outro lado, eu vou ter justamente uma função de y em relação a x, é uma função do primeiro grau, tá bom? Então a gente sabe que esse gráfico é uma reta, estamos bem. E aí ele diz que tem um gráfico que é f de x igual a módulo de x, que multiplica x ao quadrado menos 1 sobre x, ok? Ele diz para mim que essa reta intercepta essa função em dois pontos, P e Q. Tá bom? Essa reta vai cortar esse gráfico em dois pontos. Ele chamou esses pontos de P e Q. Ele quer saber qual é a distância entre P e Q. Então, de novo, galera, quando eu falo de módulo, eu estou falando de duas funções em uma só, né? Duas funções entre aspas. É uma função só, mas ela está dividida em dois momentos, em dois segmentos, vamos dizer assim. Então a gente vai analisar esses segmentos. Quem é, afinal de contas, a minha f de x? A minha f de x, ela vai ser... Peraí, vamos fazer diferente aqui. Vamos analisar quem é a minha f de x. Quem é a minha f de x, para a gente escrever ela de uma maneira um pouquinho mais simplificada. Bom, em primeiro lugar, quando o x é positivo ou zero, esse módulo de x vai se tornar x. Então, a minha f de x, ela vai ser igual a x, que multiplica x ao quadrado menos 1 sobre x. Ok? É muito importante observar que o x não vai poder ser igual a zero, certo? Porque se o x for zero, eu tenho zero no denominador. Legal! Então, essa função, como o meu módulo de x virou x, esse x vai cortar com esse x, certo? E aí a minha função f de x se tornou simplesmente x ao quadrado menos 1. Ok? Letra B. O que vai acontecer quando o meu x for inferior a zero? Muito parecido, só que agora o meu módulo de x vai ser menos x. Então, a minha f de x vai ser menos x, que multiplica x ao quadrado menos 1 sobre x. Eu vou cortar também o x com x, mas agora vai aparecer um sinal negativo. Então, a minha f de x vai ser igual a, com esse sinal negativo, isso aqui vai ficar 1 menos x ao quadrado. Tá legal? Então, nós temos uma f de x igual a x ao quadrado menos 1 e uma f de x igual a 1 menos x ao quadrado, dependendo se o meu x é positivo ou zero ou se o meu x é negativo. Certo? Beleza. Se tiver alguma dúvida, vocês me parem, tá bom? Então, essa é a primeira etapa, eu entender quem é a minha f de x. Segunda etapa, agora que eu sei como é que é cada momento, então eu vou analisar. Quando o x é positivo ou zero, eu tenho a minha reta 2y menos 3x igual a zero, tá bom? Eu vou passar esse 3x para o outro lado e já vou colocar assim, igual a 3x, e eu vou ter o gráfico, a minha função, x ao quadrado menos 1, igual a, quem é o f de x, né? Quando a gente desenha o gráfico, o f de x se torna y. Então, o y é igual a x ao quadrado menos 1. Tá legal? Bom, só para a gente ter, nós temos duas equações e duas incógnitas. Então, para a gente analisar, analisando a equação de cima, eu sei quanto vale 2y. Então, seria legal se eu colocasse aqui 2 desse lado e 2 desse outro lado. Tá bom? Maravilha. Então, eu sei que 2y é igual a 2 vezes x ao quadrado menos 1. Tá bem? Usei o princípio multiplicativo, né, da equação. Agora, o que eu vou fazer? Esse 2y aqui, eu vou usar essa equação de baixo, e esse 2y eu vou trocar por 3x, certo? Afinal de contas, eles são iguais. Então, 3x vai ser igual a 2 que multiplica x ao quadrado menos 1.
Tá bem? Eu só troquei. Por que eu troquei? Porque agora eu tenho uma equação do segundo grau e uma incógnita só. Aí fica bacana de resolver. Então eu tenho 2x² menos 2, né, aplicando a distributiva aqui, igual a 3x. Eu já vou passar esse 3x para cá, vai ficar menos 3x igual a zero. Só organizando a ordem, né, para a gente não se confundir, 2x² menos 3x menos 2 igual a zero. Uma equação do segundo grau, aplica a fórmula da equação quadrática, não me digam a fórmula de Bhaskara, porque isso não existe, tá bom? X é igual a 3, que é o menos b, mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? B ao quadrado, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes 2, que é 8, 8 vezes menos 2, né? Vai dar menos 16. Como eu tinha menos 4ac, eu vou ter mais 16, tá bom? Menos 4 vezes 2, menos 8 vezes 2, mais 16. Legal, e tudo isso dividido por 2 vezes A. O A é 2, então 2 vezes 2, 4. Duas possibilidades. Eu tenho 3 mais ou menos, 9 mais 16 vai dar 25, raiz de 25 é 5 sobre 4. Tá legal? Só que nesse momento eu estou interessado em analisar x positivos ou zero. Por quê? Porque para que essa função aqui se torne 2y igual a x² menos 1, isso só acontece quando meu x é positivo. Então, se uma das minhas soluções for negativa, na hora que eu tentar aplicar essa solução negativa na minha f de x, ela não vai ser x² menos 1, ela vai ser 1 menos x². Então, a solução negativa precisa ser descartada. Então, o meu x vai ser simplesmente 3 mais 5, que é 8, dividido por 4, 2. Tá bom? E quem que é o y nesse caso? Ora, o 2y não é 3x? Então, 2y é igual a 3 vezes 2, que é 6. Então, o y é 3 vezes 2 sobre 2. Tá legal? 2y é igual a 3 vezes x. Então, meu y é igual a 3. Então, já achei o ponto P. Já posso dizer que eu achei o ponto P. O ponto P é x igual a 2, y igual a 3. Maravilha. Continuando. Legal. Terceira etapa agora. Agora eu vou estudar quando é que o meu x é negativo. Quando o meu x é negativo, eu tenho mesma coisa, 2y igual a 3x. E o meu y da minha f de x agora é igual a 1 menos x², que é o que acontece quando o meu x é negativo. Tá bem? Então eu tenho novamente um sistema, vou fazer algo parecido, vou multiplicar por 2 desse lado, vou multiplicar por 2 desse outro lado, porque eu sei quanto vale 2y. Maravilha! Então quanto que vai dar aqui? Eu vou trocar esse 2y por 3x, eu tenho que 3x é igual a, aplico a distributiva, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos x², menos 2x². Eu sempre prefiro trabalhar com o coeficiente a da equação do segundo grau positivo. Então, eu vou passar por menos 2 para o outro lado. Vai ficar 2x² mais 3x menos 2 igual a zero. Professor, se eu deixar o menos 2x² e passar o 3x para o outro lado, vai dar certo? Vai dar exatamente a mesma coisa, tá bom? As raízes da equação do segundo grau não mudam por você transportar o x, transportar os coeficientes para um lado ou para o outro, para um membro ou para o outro membro da sua equação. Bom, pode fazer o teste. Então, eu tenho aqui que o x vai ser igual a menos 3, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta. Quem vai ser a raiz de delta? B², que é 9, menos 4 vezes 2, que é menos 8, menos 8 vezes menos 2, mais 16 também. Legal. Dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, aqui vai ter menos 3, mais ou menos 9 mais 16, 25, raiz de 25 é 5, dividido por 4. Então, de novo, nós temos uma solução que é negativa e uma solução que é positiva, né? Menos 3 mais 5 daria a solução positiva. Mas nós estamos agora analisando verdades que só são válidas se o meu x é inferior a zero. Então, a solução positiva eu descarto. Portanto, o meu x ele tem que ser menos 3 menos 5, que é menos 8 dividido por 4, menos 2. Ok?
E, portanto, o meu y vai ser, meu 2y não é igual a 3x, então meu y é 3 vezes menos 2 dividido por 2. E, portanto, meu y é igual a menos 3. Ok? Conclusão, o meu ponto P, ele é igual a 2, 3, x igual a 2, y igual a 3, e o meu ponto Q é igual a menos 2, menos 3. Ok? Fantástico. Qual é a pergunta dele? A pergunta dele é qual é a distância entre os dois pontos. Qual é a distância entre esse ponto e esse ponto? Vamos desenhar o gráfico, então. Né? Como a gente ainda não sabe, teoricamente a gente não está preparado para usar fórmulas da geometria analítica, utilizamos simplesmente a nossa intuição. Vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, menos 1, menos 2. Eu vou fazer menorzinho aqui, ó. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ok? Vamos lá. Meu ponto P é 2 em x, 3 em y. Esse é o meu ponto P. O meu ponto Q é o menos 2 em x, menos 3 em y. Esse é o meu ponto Q. Ok? O que ele quer saber? Ele quer saber a distância entre esses dois pontos. Tá bom? Vocês percebem que esses pontos são perfeitamente simétricos, então eles vão passar aqui pela origem do sistema. E o que nós temos aqui? Desenhado, deixa eu colocar aqui uma outra cor, desenhado de azul aqui, ó. Nós temos um triângulo retângulo, certo? Nós temos um triângulo retângulo. Triângulo retângulo a gente sabe resolver. Esse cara aqui, vou chamar esse cara aqui de D, tá bom? Esse cara aqui vale 3 e esse cara aqui vale 2. Como é que a gente pode calcular o D? D ao quadrado, que é a hipotenusa, é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ok? Então, meu D ao quadrado é 4 mais 9, 13. Legal? Então, o meu D é igual a raiz quadrada de 13. Se eu tenho D aqui, eu também tenho D desse lado aqui. O mesmo D, certo? Por quê? Porque também é um triângulo retângulo com hipotenusa 3, 2 e 3. Então, a distância de P até Q que eu estou procurando, ela é 2 vezes a distância D. Ela é 2 vezes a raiz quadrada de 13. Beleza, galera? Então, a alternativa correta aí é o item B. Questão bacaninha, viu? Um pouquinho grande, né? Mas bem bacaninha, inteligente, né? Faz você manipular várias coisas.